Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Mineirinho Playbosta, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja e todos os ouvintes, descobri recentemente sobre o termo iatismo, ou yachting girl, que são as GPs de luxo dos bilionários que vão para o iate deles. Pesquisando sobre isso, descobri especulações sobre celebridades, mulheres que fazem ou já fizeram isso. Exemplo, Irina Shayk, Kim Kardashian, Kylie Kendall, Alessandra Ambrosio e Miranda Kerr. Nunca ouvi falar de nenhuma dessas. Na verdade, já ouvi menções a Kim Kardashian e a Alessandra Ambrosio, mas nem sei quem são de rosto. Mas enfim, continuando. Mas o que me chama a atenção foi um cara ex-tripulante que falou sobre bilionários e girlfriend contract, onde ela receberia uma mesada e até cartão de crédito e teria que estar disponível para o bilionário quando ele quisesse. Quantas vezes ele quisesse, e no contrato teria as coisas permitidas de fazer durante o ato. Isso é praticamente um contrato de relacionamento sugar. Não, praticamente não. É um contrato de relacionamento sugar. É exatamente assim que é. Continuando de novo. Por isso, gostaria da análise e opinião de todos. Se para um bilionário isso seria realmente vantajoso, um jovem ou mais velho que não tem interesse em formar família, mas gostaria de ter monogamia em série, com belas mulheres. Isso seria bom para poupar de ter os joguinhos emocionais, de você ter que gerar fortes emoções? E para monogamias temporárias, igual o Leonardo DiCaprio, já que seria apenas fazer um contrato de 2 ou 3 anos. Será que ele faz isso? Isso explicaria ele ter términos tranquilos. Meu interesse nisso é por ser mais fácil para ter as exigências e intenções claras e a certeza de que elas vão ser cumpridas. E também porque não quero karma por destruir o psicológico de uma menina por aí pelo relacionamento convencional, sem poder deixar claro as intenções, fazendo ela criar expectativas para seguir o relacionamento e do nada descartar ela. E Mineirinho Playbosta, muito obrigado aí pela doação e pelo assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, vocês podem fazer isso se tornando membros ou através de uma doação via LivePix, onde vocês ganham também um cargo vitalício no Discord, que dá acesso a conteúdos antecipados, né? Muito obrigado a todos os doadores aí. Lembrando também, para aqueles que ainda não sabem, eu tenho um e-book chamado Manipulação Oculta, onde eu escrevi todos os gatilhos biológicos e psicológicos que eu conheço, é claro, né, que fazem os homens se tornarem literalmente gado, e como a mera existência do feminino é usado como arma social, né? Enfim, ele está aqui na descrição e no comentário fixado também, mas se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre fazer toda aquela coisa do YouTube que todo mundo pede, né? Um like, inscrição, compartilhamento, ativar as notificações do canal e ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre. Bom, vamos lá. Eu já vou ler a vocês aqui a resposta que eu dei ao Mineirinho Playbosta, porque eu sempre dou uma pequena análise a respeito do e-mail, né, antes de fazer o vídeo. Eu escrevi o seguinte: resposta curta. Não é vantajoso para nenhum homem atualmente um contrato de relacionamento, porque é exatamente isso que significa um casamento. Já parou para pensar nisso? O que é um casamento se não um contrato de relacionamento certificado pelo Estado para garantir a intromissão do mesmo na vida do casal e mediar disputas e principalmente o inevitável término? Veja, não é vantagem para nenhum homem nenhum tipo de relacionamento com uma mulher. Levar vantagem é ficar mais rico, mais forte, mais saudável e ou mais inteligente. Alguma mulher vai te deixar assim por acaso? Não, nunca. A única coisa que o homem ganha dentro de um relacionamento, seja ele casamento, casual, sugar ou temporário, porque para mim todo o sexo que o homem faz é pago de alguma forma, é prazer momentâneo e uma satisfação social de fidelidade e monogamia, que são normas sociais. Ou seja, você pode dizer para a sociedade que você conquistou a dita cuja, que ela é fiel a você, que ela gosta de você e ela está com você porque quer, ou seja, ela recusou outros homens para estar do seu lado. Então é meio que uma coisa só de orgulho, né? E por último, cara, você foi longe demais. Tu mirou em um bilionário. Literalmente não existem bilionários residentes no Brasil. Existem até bilionários brasileiros, mas não residentes no Brasil, né? Acredito eu. Veja que para bilionários como, sei lá, o Neymar e o DiCaprio,
também não é vantajoso. Eles tomam na cabeça direto, sofrem divórcios milionários, são falsamente acusados, a exemplo de Nájila, por exemplo, com Neymar, né? E ainda tomam cancelamento e perseguições sociais, como por exemplo DiCaprio, tentaram cancelar e perseguir o cara por ele se relacionar só com mulheres só abaixo dos 25 anos. Quando elas chegam aos 25, ele mete o pé na bunda. E claro, eles são bilionários, para eles tanto faz, mas se ligou como eles só perdem e nunca ganham nada além de um golzinho rápido e uma validação social de se sentirem fidelizados e de estarem em uma monogamia, né, de ter aquela fidelidade. Repito, depois que o homem retira a necessidade de validação social de ter uma mulher atraída por ele, que é fiel, que rejeitou outros homens, né, que abriu mão de uma vida libertina para ficar com ele, que ele a conquistou e etc., mesmo que seja por dinheiro, só sobra o GPzismo, cara, nu e cru, que é a mesma coisa, só que é mais barato e sem validação social. E é por isso que eu digo, o GPzismo não civil, o GPzismo assumido, é a menos pior e mais honesta negociação que pode haver entre os gêneros, como diria, como é que é o nome dele, cara? Nelson Rodrigues, né? Ele só dizia que é a mais honesta relação que pode ocorrer entre os gêneros. Para mim, além disso, né, além de ser a mais honesta, é a menos pior. Então, assim, foi isso que eu escrevi aí ao Mineirinho Playbosta, e aí o que eu quero dizer, pô, esse nome é zoado, né? Mas aí, o que eu quero analisar a respeito disso? Como eu falei, né? Veja que ele mirou em bilionário. O bilionário ele é tão além da realidade do brasileiro médio e provavelmente da realidade desse mineirinho também. Afinal, eu imagino, né? Se ele fosse no mínimo milionário, eu acredito que ele nem estaria assistindo esses vídeos. Então veja como ele faz um esforço mental hercúleo para tentar sair da realidade dele como uma estratégia de fuga para ver se ele consegue, tipo, barganhar com uma determinação social que é fidelidade e monogamia. Monogamia e fidelidade são conceitos exclusivamente sociais. Vocês podem achar, não, o homem quer fidelidade, o homem quer monogamia por instinto e tal. Olha, sim, biologicamente faz sentido que o homem não queira que toquem na sua primeira dama por questões de telegonia, de microquimerismo, de ovulação oculta, de falsa paternidade, que é uma coisa que realmente acontece muito na natureza entre animais que os pais criam seus filhos, né, os pais mesmo macho, como é o exemplo da mariquita das Seychelles e de algumas espécies de patos e gansos. A fêmea ela vai realmente se reproduzir com um macho de melhor genética e vai enganar um outro macho que acha que é pai dos filhos dela para cuidar de um legado genético que não é dele. Então veja que existe um sistema de cafagestagem aí. Mas percebam que esse é um conceito social entre os animais também. São animais sociáveis, tá? Eles criam uma sociedade familiar ali. O conceito de fidelidade e monogamia no ser humano é exclusivamente social, cara. Por quê? Fidelidade é o conceito de que o seu parceiro ou parceira abriu mão de outros relacionamentos, ou seja, de outras pessoas dentro daquela sociedade para estar com você. Monogamia é a mesma coisa. Monogamia envolve fidelidade, né? Produto da fidelidade. E é isso que a Red Pill ela tenta trazer para os homens, né? Essa noção de que muitas vezes a gente está só obedecendo determinismos sociais e muitas vezes a gente acha que é de nosso interesse perseguir um certo propósito aí, mas na verdade é um propósito exclusivamente social, tá ligado? Eu não estou dizendo que você tem que virar um ermitão ou que você tem que virar um cínico da vida. Mas perceba que monogamia e fidelidade é uma coisa de validação externa. Acima de tudo, um homem ele quer provar que a moça se atraiu por ele, escolheu ele ao invés de outros homens e simplesmente ela acha que ele é a melhor opção. Tá? Então a gente vê que isso é uma dor até, né, que muito da machosfera sofre por conta até desses argumentos de atração genuína, o argumento do atrás da caçamba de lixo tudo pode acontecer. A dor do homem é não ser o principal, é não ser amado, é não ser o número um, entendeu? Pelo menos em questão de relacionamentos e tal. E beleza, eu não estou dizendo que vocês têm que acatar ser um prêmio de consolação. Não, eu não estou dizendo que vocês têm que jogar o orgulho de vocês fora e aceitar todo do jeito que vier. Mas assim, é isso que eu quero dizer. É mostrar para vocês que a dor masculina é uma dor social e emocional. E é uma dor que eles mesmos criam, ou pelo menos aceitam ter essa dor, né? Cultivam essa dor. Porque no momento que o cara ele quiser se livrar disso tudo, acordar um belo dia e falar, olha, agora dane-se essa parada de eu ficar me sentindo mal por não ter uma monogamia, não ter uma namoradinha, não ter sido o número um escolhido por ela, não ter fidelidade, tá? Se eu quiser satisfazer a minha libido, eu vou fazer isso sozinho, ou se eu precisar de contato físico, eu vou e contrato uma profissional.
Mas aí muitos podem argumentar, inclusive eu vi isso no canal do Tails Black Pill, né? Onde ele disse que no homem é uma dor incurável não ter atenção feminina. Onde assim, existem determinismos biológicos dentro do homem que faz ele ser absolutamente infeliz sem a atração de uma mulher, e a atração genuína, é claro, e essa mulher ainda tem que ser atraente. E você não tem como fazer nada a respeito disso, você não tem como mudar isso, entendeu? É sempre um chamado que vai estar dentro de você e tal. E eu não poderia achar isso mais idiota, discordar mais disso. Simplesmente não poderia. Porque veja como ele força um determinismo biológico, veja como ele força uma impotência, tá ligado, no homem. Tipo, você não pode fazer nada quanto a isso. It's over, acabou, você sempre vai sofrer. Não é bem assim. Esse sofrimento, repito, não é nada biológico, é social, única e exclusivamente. Até porque na evolução humana, como a gente sabe muito bem, grande parte dos homens não se reproduziram. Então 80% dos homens não se reproduziram. Não dá para saber se eles fizeram sexo ou não, eles só não passaram seu legado adiante. Mas como a gente pode ver também em vários momentos da história, cara, o comum era que um homem do topo ficasse com várias mulheres. E se a distribuição de concentração entre mulheres e homens naquela sociedade fosse mais ou menos igualitária, com a margem de erro de no máximo uns 10%, era óbvio que muitos homens iam ficar sem parceira. Por quê? Porque o cérebro humano ele é extremamente adaptativo, não subestimem a neuroplastia humana, tá? Aqueles homens da base da pirâmide social não viam isso como um sofrimento necessariamente, porque era algo alheio da realidade deles, entendeu? Então é claro que havia um determinismo biológico, sim, para ele buscar reprodução, até para ele buscar família, etc., mas não para ele sofrer a ponto de agonizar e se tornar disfuncional por não ter uma parceira, porque se isso acontecesse de fato, a humanidade já tinha chegado ao colapso, tá? A gente já não existiria mais, porque todo homem ia exigir pelo menos a atração genuína de um Stacy para funcionar direito, né? E não ficar depressivo sofrendo dentro de algum cubículo. Então, ao meu ver, é subestimar muito a si mesmo e a todos os homens, o que se entende como masculino, né? É dizer que eles não funcionam direito ou que eles sempre vão sofrer sem a atração de uma mulher bonita a qual eles valorizam. É simplesmente se reduzir a uma companhia feminina, entendeu? E ao meu ver, isso é a forma mais torpe de genocentrismo, cara. Tipo, você só consegue funcionar direito e ser saudável e viver a vida bem se tiver uma mulher do teu lado. E como eu disse, esse sofrimento de muitos homens está na cabeça deles. Igualzinho como eu falei no vídeo da falsa necessidade de se relacionar e ser pai, né? Vamos pegar, por exemplo, a comunidade incel. Esses caras criam o próprio sofrimento, tá? Principalmente aqui no Brasil, porque eles usam inadequadamente o termo celibato, fazendo um monte de barganha para justificar o próprio sofrimento, entendeu? A narrativa coerente do tipo, não, incel é aquele que não consegue a atração das mulheres às quais ele gostaria de ter, quando na verdade celibato quer dizer uma pessoa que não faz sexo, só isso. Veja que não especifica nada sobre o sexo, né? Mas assim, por questões lógicas a gente vai falar sexo com seres humanos meramente saudáveis. E tipo, se for só sexo com seres humanos meramente saudáveis, cara, profissional satisfaz essa necessidade, sabe? Mas por que o cara não quer a profissional? Porque não cumpre uma utilidade social, entendeu? Ele não vai conseguir dizer para a comunidade dele, para a sociedade em geral, que ele conseguiu atrair uma mulher simplesmente pelo que ele é e não pelo que ele pode oferecer. Né? Então, não basta ser atração, tem que ser atração genuína, não pode ser negociada, não pode ser profissional. Então tem toda uma diretriz ali, perceba como os caras criam diversos obstáculos justamente para estarem numa situação onde eles possam lamentar o próprio sofrimento. Então é o que eu disse a vocês, o sofrimento desses caras não é só libido, é também sexo. Porque libido é diferente de sexo. Libido é só vontade de jogar o líquido fecundante fora. Você pode fazer isso com as mãos. Sexo já é uma coisa que envolve outra pessoa. Então tem uma necessidade tátil aí, também tem uma necessidade de interação com outra pessoa. Perceba que ainda é uma necessidade de validação externa, entendeu? Mas se você fizer com uma profissional, você tem essa validação externa, mas não tem validação social, porque a sociedade vai dizer que você é fracassado, que você paga por sexo, que você é isso e aquilo e tudo mais, então você vai se sentir incompleto, né? Você vai sentir que não vai te satisfazer, achando que é você que está decidindo isso, mas na verdade é a sociedade que decidiu para você, porque você está atrás da validação dessa sociedade e a sociedade não te dá essa validação. E aí para onde você vai? Depois você vai para monogamia, né? Namorinho, fidelidade.
Aí sim a sociedade vai te dar um thumbs up, entendeu? Um tapinha nas costas. Aí você vai se sentir mais completo. A sociedade ela vai te convencer que aquilo te satisfaz mais e você vai deixar isso introjetar na tua cabeça. É exatamente isso que a Matrix faz. É exatamente isso que a Blue Pill faz, entendeu? O argumento do Red Pill é isso, é você criar para si mesmo uma nova realidade, descartando toda a disfuncionalidade da sociedade. Perceba que não é mais funcional buscar monogamia, não é mais funcional buscar fidelidade. Essas paradas não existem mais, são só nomezinhos bonitos, entendeu? Porque assim, quando a fidelidade é quebrada, a monogamia é quebrada com traição, qual é a punição que a pessoa sofre? Nenhuma, cara. Principalmente se for uma mulher traindo, né? Sempre vai dizer que o problema foi do homem que não dava atenção, que estava negando alguma coisa, que ele não era bom o suficiente e tal. Então, por que o homem vai insistir nessa negociação falida, nessa escravidão? É puramente Blue Pill, eu não consigo descrever de outra forma. Aí o cara fala, não, mas veja, mas contrato de relacionamento sugar e não sei o que. Cara, o contrato de relacionamento sugar é exatamente o que o Estado faz com o casamento, pô. O casamento não é um contrato de relacionamento sugar, onde o Estado ele se intromete na vida do casal para mediar os problemas ali e o inevitável término? É isso. Porque quando você faz um contrato de relacionamento sugar, você reconhece tudo ali com um advogado e tal, a mulher põe as cláusulas dela, o homem põe as cláusulas dele, e assim, no momento que tiver uma disputa, vão ter que meter quem? Juizado, vão ter que meter advogado, vão ter que meter o Estado de qualquer forma. É casamento, pô. Então, é o que eu digo, os caras não estão conseguindo olhar um 360 das coisas. Igualzinho teve uma promoção de vídeo, que foi aquela, né? Porque você deve evitar se relacionar, um dos vídeos mais vistos do canal, inclusive, recentemente. O ouvinte, ele disse assim, não, eu não me casei, mas fiquei com a guria 6 anos, 7 anos, 8 anos, coabitando. Cara, não faz diferença pro Estado, velho, é casamento. Então vocês percebem a quantidade de barganha que os caras fazem para se manter nessa situação? Não, eu não me casei, mas eu coabitei, tive filho, fiz tudo. Cara, pro Estado é casamento. Não, veja, não é casamento, mas é um relacionamento sugar aqui que tem contrato. Cara, é exatamente isso que é casamento. Não, mas veja, só tô namorando com ela, mas ela visita minha casa 2, 3 vezes por mês. Cara, já é coabitação pro Estado. Coabitação, 3 meses, união estável, parceiro, casamento. Mas veja, atração genuína vale mais que atração negociada, isso é natural, o homem ele quer ser amado, isso é determinismo biológico, não tem pra onde fugir. Não é determinismo biológico, é a necessidade social de você provar para os outros que ela se atraiu genuinamente por você. Para você saber o que é um determinismo biológico, o que é uma validação social, uma validação externa, é só você pensar, será que eu estaria valorizando isso se eu estivesse sozinho numa ilha? Sem sociedade? Faça esse exercício. Se você tivesse com 2 mulheres numa ilha e uma delas se atraísse por você de maneira negociada, porque você é um bom protetor e provedor, e outra se atraísse por atração genuína, ia fazer diferença? Talvez faça diferença, porque você ainda vai levar com você para essa ilha a sua construção social de valorizar um relacionamento mais romântico, né? Uma coisa mais comédia romântica do Adam Sandler, filmezinho da Netflix, onde, sei lá, um casal foi feito para o outro e aquela ligação emocional linda. Mas agora, ponha uma outra equação aí nesse exercício, que é o seguinte, e se a que tem atração negociada faz um sexo melhor e é mais bonita, qual que você ia preferir? Pois é o que todos os homens preferem, a da atração negociada, que oferece mais, porque tem sempre aquele estereótipo, né? O cara que prefere a bonitona que pisa nele, que sacaneia ele, do que a normezinha ou até a feinha que até gosta dele desde de criança, como por exemplo o filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, né? Com aquela Úrsula, a Úrsula Djokovic do Homem-Aranha 3 e a Mary Jane Watson. O que o Peter Parker preferia? Ele nem via a Úrsula como uma parceira em potencial. E a Úrsula se atraía genuinamente por ele. Mas a Mary Jane nunca deu atenção a ele, era extremamente hipergâmica. Traiu ele com ele mesmo, né? Sem saber que ele é o Homem-Aranha. Traiu ele com o Harry, traiu ele com o filho do JJ lá do Clarim Diário. Mentiu pra ele, sacaneou. Enfim, velho, tá vendo? O cara prefere a atração negociada da bonita do que a atração genuína da feia, velho. No geral é assim. Então, assim, não é por atração genuína, é por necessidade social. Tipo, eu tenho uma mulher bonita, ela me escolheu. E é isso que eu digo, tem muito cara que fica nessa parada de atração genuína vale mais que negociada e blá blá blá, e ele fica hipervalorizando isso, e aí no momento que vier alguma mulher que sabe muito bem mexer nos gatilhos dele, convencer ele de que a atração é genuína,
Aí ela vai passar a perna nesse cara bonito e depois ele vai vir aqui na machosfera chorar, tá ligado? Sendo que ele saiu da machosfera, ele não era nem um blue pill, ele já era um cara que conhecia esse conteúdo, né? Porque esse negócio de atração genuína é base de funil, tá ligado? É coisa da Black Pill e pá. E aí o cara vai lá, só toma uma pernada bonita porque ele mesmo valoriza, né, esse tipo de coisa e não acredita que toda atração do mundo é negociada. Daí ele vem choramingar na machosfera, às vezes até soltando uma nota na minha mão pra eu analisar o caso dele. Você tá vendo que foi ele que escolheu sofrer? É responsabilidade do cara, mano. Então assim, podem argumentar, não, mas o cara que ele quer fazer um contrato, ele não tá atrás de atração genuína, é claramente negociado. Tá, então me diga, se é tão negociado assim, por que ele não vai na GP que cobra 200 conto a hora? Você tá achando que a guria vai fazer um relacionamento sugar com você baratinho? Não vai, cara. Ela vai querer sair dali substancialmente mais rica, provavelmente ela vai querer fazer a vida inteira dela naquele relacionamento. Geralmente quem faz relacionamento sugar é cara abonado, que ganha assim 5, 6 dígitos por mês, tá? E é por isso que para ele o dinheiro não faz tanta diferença, porque como eu já falei para vocês, né, dinheiro para o homem é um meio para conseguir mulher. Se o homem tem muito dinheiro e não tem mulher, ele se sente vazio, tá? Porque o homem não é tão materialista. Já na sociedade, o homem ele sempre foi tratado como uma ferramenta, até mesmo por outros homens. Então o homem ele sempre foi um meio para conseguir dinheiro, né? Até como os outros homens tratam os homens. Foi justamente um vídeo do Vegeta do Presente que ele falou justamente isso. O Instagram dele, de negócios do canal, tem, sei lá, 400 seguidores e tem mais engajamento do que o Instagram pessoal dele. Porque, como pessoa, o homem não vale nada. Ele tem que estar agregando alguma coisa para receber atenção. Então, assim, se o cara ele quiser esse nível de validação de atenção, ele vai ter que produzir, ele sabe disso, ele vai usar outros homens para isso, porque, bom, ninguém valoriza o homem pelo que ele é, e sim pelo que ele provém. E aí isso perpetua o ciclo quando os homens naturalmente se sentem vazios com dinheiro e sem mulher. E isso, como eu disse a vocês, é uma necessidade social. Você precisa de criar uma sociedade só sua, que é mulher e família. É isso que significa um casamento, uma família. Você tem que dizer para as outras pessoas que você tem essa família. Daí você passa o seu nome para sua mulher e para os seus filhos, porque assim eles vão ser reconhecidos na sociedade como seus. Veja, é uma necessidade de validação externa, de validação social. E os caras vêm aqui no meu canal sem entender isso. Então parece ser uma busca triste por atração genuína. Até quando o cara acha que está desperto de fazer relacionamento com contrato e fazer monogamia em sério, monogamia temporária, tipo... É o que eu disse, se fosse só sexo, o cara estaria nas profissionais, porque é negociado do mesmo jeito. Mas é como eu já conversei com outros criadores de conteúdo, né? Os homens não estão afim de se libertar, os homens não estão afim de se emancipar emocionalmente, que é um argumento que muitas mulheres têm, né? Um argumento de emancipação, de liberdade dos homens, de não precisar mais dos homens e, ao meu ver, isso é até... Eu admiro isso nessas mulheres, sinceramente, pelo menos a vontade de se emancipar, né? Não como elas fazem isso, mas na vontade. Os homens não têm essa vontade. Então perceba que muitas, eu diria até a maioria delas está querendo se afastar, enquanto os homens querem se aproximar e estão fazendo todo tipo de barganha para isso. Então, ao meu ver, é assim, é humilhante. No mínimo humilhante. Chega até ser um pouco entristecedor, né? Mas no fim das contas é mais risível, é mais cômico para mim. Porque veja a quantidade de barganha, de arcabouço mental, de estratagema que o cara faz para obedecer uma determinação social de fidelidade, monogamia e atração genuína, seja lá o que for. É o que eu disse, se fosse só libido, tu tava na mão, se fosse só sexo, tu tava com GP. Novamente, não estou necessariamente falando para o Mineirinho Playbosta somente, estou falando para todos vocês agora. Se observem e vejam que esse sofrimento que vocês têm sobre relacionamentos é único e exclusivamente social e que dizer que ele é determinado biologicamente e irreversível é, na verdade, uma forma de você continuar sofrendo porque você gosta de lamber ferida e aí você está inventando que você não pode fazer nada quanto a isso para que você acredite que não estar fazendo nada quanto a isso é o certo a se fazer e o resto é culpa. Então, para mim, isso é uma preguiça emocional, né? É uma preguiça psicológica de tentar se resolver. E, novamente, sim, somos seres sociais, não estou dizendo para ninguém se tornar um ermitão aqui, um cínico, mas validação social você encontra em vários outros lugares, além do grupo feminino, né? Amigos, família em geral. Mulher não é necessário para o homem viver com saúde. Tirem isso da cabeça. Namorinho, obediência social de fidelidade, da moça escolheu você, rejeitou outros homens para estar com você, a busca eterna por atração genuína, mesmo que ela seja claramente negociada ali com um contrato, a busca eterna por fidelidade, por monogamia.
Isso é uma obediência social para que você possa provar para os outros que você conseguiu isso e você venceu, porque você trata a mulher como troféu. Então, assim, você escolheu sofrer. Tá? Então é isso que eu tenho a dizer a vocês, senhores. Muito obrigado aí ao Mineirinho Playbosta pela doação. Obrigado também a vocês que acompanharam até aqui. Só a vocês desejo sabedoria e consciência sempre. Um forte abraço. Aqui é o Coruja e até mais.